nome é Bruno Gutmann, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 40 anos. Eu tô em Braga, cheguei em Braga em maio de 2019, então estou aqui há 2 anos e alguma coisa. Eu sou advogado, eu ainda trabalho na advocacia no Rio de Janeiro, tenho meu escritório lá, né? E vim para Braga naquela procura de melhor qualidade de vida para mim e para minha família. Eu já tinha viajado pela Europa toda, o único país que eu não conhecia era Portugal, tá? E em 2018, conversando com a minha esposa, tem alguns amigos em Portugal, vamos lá conhecer. Meu primo estava vindo morar em Lisboa, vamos conhecer. E aí viemos a Portugal, é uma primeira vez, achamos interessante o país e viemos 3 vezes ao longo de 2018. E na última viagem, que era uma viagem de final de ano, nós viemos com as nossas filhas e falamos, vamos escolher a cidade para morar. E Braga foi a cidade que encantou a todos, né? Eu gostei porque era uma cidade que não tinha aquela confusão do Rio de Janeiro, né? Não tem o trânsito que nós temos, é uma cidade menor, compacta, mas com todos os serviços de uma grande cidade, né? A minha esposa também gostou disso e as crianças se sentiram muito bem aqui, livres para poder andar na rua e tal. Então foi uma escolha que encantou os 4 membros da família. Hoje 5 membros, porque o 5º nasceu aqui já. A gente tinha uma vida completamente confortável no Rio de Janeiro, tá? Eu sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro. Sempre falava que nunca vou sair do Rio, né? Sempre fui contra isso. Mas questão de uns 6 anos para cá aumentou muito a violência no Rio de Janeiro, a desigualdade social, e claro que isso leva à violência. Né? Então nós morávamos num condomínio fechado, em que você parecia um resort, né? Você tinha 6 piscinas, sauna, ginásio, tudo dentro do condomínio. A escola das crianças era ali do lado, tinha pastelaria, talho, restaurantes. Só que você começa a ver que você está preso, né? As minhas filhas não conhecem o Rio de Janeiro como eu conheço, elas não podiam sair. Chegou ao ponto de nós termos um carro à prova de bala, porque eu e a minha esposa já fomos assaltados à mão armada mais de uma vez, né? Então você começa a pesar, eu quero isso para minhas filhas ou eu quero que elas sejam criadas para o mundo, né? Então foi basicamente isso. E também reduzir um pouco, melhorar a qualidade de vida para mim no sentido de reduzir um pouco o estresse da vida urbana, né? Porque o Rio de Janeiro, da nossa casa até ao meu escritório, eram 30 quilômetros, tá? Isso num dia tranquilo, você faz em 1h30 de carro. Então você perder 3 horas de carro todo dia, você começa a pensar também, eu não tô vivendo, né? Tô sobrevivendo. Então isso tudo levou a gente a querer trocar o Brasil, tá? Porque também não adiantava muito trocar o Rio de Janeiro por uma outra cidade, mudar mesmo tudo. Então, e até pela experiência de vamos para um novo país, uma nova cultura, e foi isso. Primeiro que é uma vida mais tranquila, né? A cidade, como eu falei, ela tem todos os serviços de uma grande cidade num tamanho menor, né? Eu vejo muito os portugueses reclamando, tem muito trânsito em Braga, e não tem, mas claro, eu acho que a gente tem sempre que reclamar para melhorar, mas no geral você consegue dedicar muito tempo da sua vida para as suas coisas, né? Você não perde tanto tempo no trânsito. E acho que Braga tem uma atmosfera super agradável, né? É uma cidade jovem, até por conta da universidade. É uma cidade que está voltada para a modernidade, tecnologia. E acho que você acaba tendo muita oportunidade aqui. E você tem muitos parques, né? Então acho que tudo isso, o andar livremente pela cidade, acho que isso é o que mais a gente procurava, né? E aqui a gente encontra. Então, acho que isso me agrada muito.
particularmente para mim, eu cheguei em Braga e eu me senti em casa, tá? Não sei porquê, mas parece que eu sempre vivi aqui. Para minha esposa, teve o problema do inverno, né? A gente vem do Rio de Janeiro, que é uma cidade que não tem inverno, né? O inverno lá dura uma semana fazendo 20 graus. O resto é de 30 graus para cima, tá? Então, o inverno aqui... Primeiro aqui você consegue ver bem as estações do ano. Isso é muito interessante e acho isso apaixonante. Você vê ali a primavera, você vê o outono, você consegue identificar isso. E então, para minha esposa, o inverno, o primeiro, foi muito difícil, até porque você está acostumado com os casacos que você compra lá no Rio de Janeiro, não tem nada a ver. Então, até você aprender as roupas, roupa de cama, as roupas que você vai vestir no inverno, até você se adaptar, bom, já passamos um segundo inverno já com tranquilidade, tá? Para minha filha mais nova, que ela tem 9 anos hoje, ela chegou aqui com 6 para 7 anos, ela não teve nenhuma dificuldade e se deu muito bem também. A minha filha mais velha, a Ana, ela tá com 12 anos hoje, então ela chegou aqui com 9 para 10, e o que ela sentiu muito de diferente, e aí é justamente uma questão cultural, porque lá no Rio, apesar da gente viver em condomínio, né, ali no prédio e tal, mas tem muita troca entre ali as crianças e estão toda hora ali a brincar juntas e vou dormir um na casa do outro, isso é muito comum, tá? E aqui já não é tanto. E aí ela sentiu muito isso, que eu tenho minhas amiguinhas na escola, mas eu não posso dormir na casa delas. Então, assim, o primeiro ano para ela foi muito difícil, tá? Porque ela gosta de fazer as amizades e essa questão de ir para a casa do outro, para ela, que ela já nasceu com isso, né? Então, até ela se adaptar a essa nova realidade, mas hoje já tem várias amigas portuguesas, já vai para casa delas e as meninas também vão lá para casa. Então, a gente finalmente estão todos adaptados. Brasil e Portugal, há 200 anos atrás, nós éramos o mesmo país, né? Ano que vem, que faz 200 anos da independência. Então, em termos históricos, é muito pouco tempo, né? E a nossa cultura é 80% portuguesa, talvez, né? Não vou dizer 100%, porque, claro, tem outros povos que chegaram recentemente. Mas 80% da nossa cultura, e eu estou falando aqui de uma questão de Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, se você for ao centro do Rio de Janeiro, se você for ao centro de Lisboa, você diz que está na mesma cidade, tá? A cultura é muito semelhante. Nós comemos praticamente as mesmas comidas, tá? Claro que com outros temperos, mas aqui, em Braga tem o prato pica no chão. Nós temos no Brasil galinha ao molho pardo, tá? Aqui tem as tripas à moda do Porto. Nós temos a dobradinha, né? Bacalhau também, uma coisa que se come na Páscoa, no Natal é bacalhau, tal. Então, a cultura é sempre muito parecida e a gente sempre conviveu muito com o português também, tá? Porque você tem um vizinho, um amigo que o avô era português, o pai era português, é muito próximo, né? Então, você conhece bem o português. O que há de diferente, né, é porque o carioca, ele é mais expansivo, ele gosta de abraçar, ele já chega no sentido de... já é amigo da pessoa, nem conheceu, mas já é amigo. O português, ele é mais reservado, tá? Mas depois que ele te conhece, pronto, não tem problema. Mas isso foi até uma coisa engraçada, logo que a gente chegou e as meninas estavam na escola, a gente conheceu lá a família de uma amiguinha e fomos convidados a jantar na casa deles. E eu cheguei já abraçando, né? O pai da menina, ele estranhou um pouquinho. Enfim, depois é só essa questão, algumas coisas culturais pontuais, mas português é um povo que está no Brasil, está no Rio de Janeiro, está no nosso dia a dia. Positiva, o clima me agrada muito, inclusive o inverno, para mim, adoro. A cidade, a qualidade de vida aqui é muito boa, não tem do que reclamar, tá? Até fico, mas eu só falo bem, eu fico pensando às vezes num ponto para falar mal, mas é difícil, né? De fato, a cidade é muito... tem problemas, toda cidade tem problemas, né? Não existe paraíso, né? Sempre melhorar,
Acho que podia ter transporte público, podia ser um pouco melhor, tal, mas no geral a qualidade de vida na cidade é muito boa, a experiência é muito boa. E Braga tem uma questão de estar muito próximo aqui à Galícia, à Espanha como em geral, né? Então você também consegue visitar e visitar outras cidades aqui do Minho. O Minho é uma região lindíssima e cada cidade tem um monumento histórico e tem um doce diferente, tem um prato diferente, né? Portugal, apesar de ser pequeno, extensão territorial, ele tem mais diversidade cultural, tá, do que no Brasil. No Brasil, o estado do Rio de Janeiro, que talvez tem quase mais ou menos o mesmo tamanho de Portugal, você não tem essa diversidade cultural naquele espaço, como você tem aqui em Portugal. Tem uma coisa, um choque cultural pra gente lá do Rio de Janeiro é um pouco o horário das refeições, vamos chamar assim, né? O português, ele ali de meio-dia às 2 ele almoça. E se você quiser almoçar às 3 horas da tarde, você não consegue. E isso a gente, quando nós estávamos aqui de viagem, ainda turismo, escolhendo a cidade, nós visitamos a Conímbriga, uma cidade romana, né? E quando acabou o passeio, 3 horas da tarde, vamos almoçar. É normal você fazer um passeio e vamos almoçar às 3 horas da tarde, saiu da praia e tal. Então, e chegamos no restaurante, não havia ninguém, só um garçom e a gente pode almoçar, ele só tem leitão. Não, tá bom, pode ser, né? Então porque tudo bem, no dia a dia a gente tem esse horário de almoço também mais ou menos de meio-dia às 2 e tal, mas é comum você fazer um programa e vamos almoçar depois, almoça 3 horas, 3h30, jantar também mais tarde é muito comum, e aqui se você não fizer aquele horário, esquece, né? Então a gente se acostumou a pegar esses horários de refeição. Acho que isso do dia a dia é o que mais pontuou pra gente assim, como diferente. Muito difícil. Depois que você vive uma liberdade, é difícil você querer, não, prefiro ficar ali preso naquela situação. Claro que nós temos uma condição em que a gente consegue ficar e tal, né, isso aí varia de pessoa para pessoa, mas a gente tendo a condição de ficar, não há hipótese de quero voltar para o Brasil para morar, tá? Claro que eu tenho que ir lá vez ou outra por motivos profissionais, tá? Família, meus pais vieram também, a minha sogra também veio, então nosso núcleo familiar está aqui. Nós temos lá tios, primos, mas também temos já parentes aqui em Portugal, né? Eu tenho primo morando em Lisboa, tenho prima morando no Porto, um tio morando no Porto, um outro morando em Lisboa, enfim, começa a ter um pouco de família também aqui.